Olá, pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam me ouvindo. Meu nome é Juliano Cortinha, sou professor do Instituto de Relações Internacionais da UNB e a gente está aqui hoje para mais uma mesa sobre as pesquisas do nosso grupo de estudos e pesquisas em segurança internacional. O objetivo da mesa é a gente expor as pesquisas, discutir nacional. Bom, eu vou tentar continuar e vamos ver se qualquer coisa vocês tocam o barco, né? Mas eu estava falando que nós temos desenvolvido várias pesquisas, né, ao longo dos últimos anos, desde 2015, mais ou menos, quando o GEPS foi criado, mas no último ano a gente teve uma série de mudanças relacionadas, né, com o funcionamento do GEPS. No último ano, pós-pandemia, né, início, enfim, a gente e começou a atuar a partir do que a gente está chamando de grupos de trabalho que pesquisam temas específicos, né? Então, ontem tivemos duas apresentações do GEPS, uma primeira que se discutiu ensino, pesquisa em segurança internacional no contexto de pandemia, e à tarde nós tivemos um primeiro seminário das pesquisas do GEPS, né? Em que alguns dos GTs apresentaram. Hoje nós, portanto, damos continuidade a esse esforço de trazer um pouquinho das pesquisas do GEPS para a comunidade da Universidade de Brasília e para quem tem interesse, né, quem está nos assistindo. Sem mais delongas, eu vou começar a passar a palavra, né, para cada um dos nossos participantes, para cada uma das nossas participantes, né, de modo que a ideia é que eles apresentem suas pesquisas e a partir dessas apresentações eu faço alguns comentários básicos, né, alguns comentários, enfim, sobre a importância da temática, como é que está a evolução dos trabalhos e, ao fim, a gente abre para perguntas, para interações com o nosso público, para que vocês tiverem dúvidas, interesses sobre as pesquisas, até a intenção de participar delas, de alguma delas, enfim, né, o público aí pode se manifestar pelo nosso bate-papo. A gente pede que vocês, enfim, comentem, que participem, né? Quanto mais interações, melhor. Vou passar, sem mais delongas, então, a palavra à Ludmila, que vai apresentar a sua temática, enfim, né? Nós estamos aqui hoje com coordenadores e coordenadoras de GT, e aí a Ludmila, e depois a gente dá sequência. Ludmila, só te agradecer aí pelo trabalho no GEPS, pelo GT, né, sendo desenvolvido, enfim, está contigo a palavra. Oi, pessoal, bom dia. Então, meu nome é Ludmila, atualmente eu sou mestrando em Política Internacional pela UFO, e meu projeto de pesquisa está baseado no tema da construção da paz em Ruanda e também no Sudão do Sul. E eu sou coordenadora aqui no GEPS, né, do GT Esforços Internacionais para a Construção da Paz. Então, é um tema que ele acaba sendo bem similar com o tema que eu pesquiso no mestrado. E, bom, o GT, o principal objetivo do nosso GT é realizar discussões, produções a respeito do tema da produção da construção da paz.
Então, o nosso GT ele é baseado na definição da ONU, né? A ONU ela define esse processo de construção da paz, ou peace building em inglês, como essa série de medidas destinadas a reduzir o risco de um país reincidir em conflito. Sendo assim, grande parte das nossas discussões do GT, elas estão diretamente relacionadas à ONU, mas também às suas operações de paz. Então, é um GT que a gente tem uma visão um pouco mais crítica, já que a gente aborda bastante os principais problemas, dilemas e consequências desse processo de construção da paz. Mas, ao mesmo tempo, a gente tenta fazer no GT, a gente tenta ter uma visão um pouco mais holística, né? Que é não trabalhar só os pontos negativos, mas também os pontos positivos. Então, no âmbito da construção da paz, a gente estuda também o que é essa área dos estudos para a paz, quais são as consequências humanitárias, econômicas que esse processo tem para os países, quais foram os casos de principais sucessos, fracassos, quais são as operações de paz da ONU hoje ainda ativas, que estão realizando esse processo, qual que é a relação do dinheiro com a corrupção. Então, é um GT que a gente tenta abordar, né, o tema mais específico da construção da paz relacionado com a ONU, mas também todas as outras vertentes. Atualmente, estamos com quase 15 integrantes no nosso GT, então a gente tem alunos tanto da graduação aqui da UNB, quanto alunos da pós-graduação também, não só da UNB, mas de várias outras universidades. Isso eu percebi que tem sido bem enriquecedor para a gente como um grupo, justamente porque como tem pessoas de vários backgrounds diferentes, isso acaba fazendo com que a discussão ela seja bem mais rica, né? E seja bem mais interessante. E atualmente as nossas reuniões elas estão acontecendo quinzenais. A nossa forma de realizar essas reuniões, a gente escolhe bibliografias, então os membros a gente lê, faz fichamento e discute, ou dentro do próprio tema da construção da paz, a gente escolhe subtemas e os membros do grupo eles fazem uma apresentação onde a gente faz todo um debate no final. O foco, né, do nosso GT nesse semestre está sendo justamente as produções acadêmicas. Então, a gente ainda está organizando se a gente vai focar mesmo nos artigos ou se a gente vai fazer textos um pouco menores, como resenhas, papers. Então, eu acredito, né, que vai sair temas bem interessantes, o pessoal está bem engajado, então tem possibilidade de sair produções tanto sobre a exploração sexual de mulheres, né, em contexto de construção da paz, como impacto financeiro desse processo. Então, de modo geral, né, o nosso grupo, nosso GT aqui de esforços internacionais para a construção da paz, ele é um grupo bem colaborativo justamente porque tem muitas pessoas, mas também são pessoas que têm um pouco de conhecimento, né, nesse subcampo, então acaba que a gente compartilha vários conhecimentos e faz debate muito interessante. É isso, e aí quem tiver interesse em participar no próximo semestre, a gente vai estar aberto, a gente fica à disposição. É isso, obrigada. Ludmila, queria que tu comentasse também um pouco sobre como está a dinâmica de trabalhar em GTs, enfim, qual é a vantagem de se trabalhar, né, a partir desse tipo de estrutura, como é que está a tua capacidade de relação, enfim, com os pesquisadores, vocês têm conseguido, claro que tu comentou sobre os avanços, enfim, né, e os projetos principais de vocês, mas como é que tem sido o desenvolvimento, enfim, profissionais Eu acho que cortou no finalzinho. Mas, bom, eu acho que o ponto positivo desse GT é porque, pelo menos no âmbito da construção da paz, é um tema que ele é bastante rico, bastante... E tem muitos assuntos para falar. Então, como temos muito membro, acaba que a gente consegue fazer essa divisão por áreas que os membros têm mais afinidade. Então, tem pessoas focadas mais no âmbito econômico, mais no âmbito humanitário. Então, a vantagem, né, desse grupo, de ter várias pessoas diferentes, é que a gente consegue abordar vários subtemas da construção da paz. Então, eu acabo aprendendo mais com o pessoal que já faz, por exemplo, um mestrado, a gente acaba aprendendo entre si. Então, o interessante é que dá para a gente cobrir mais áreas, né? Eu acho que por ser online também, ainda nesse contexto da pandemia, tem essa dificuldade de todo mundo participar das reuniões, mas o que a gente tenta fazer é fazer algo um pouco mais colaborativo, a gente faz fechamentos e deixa no Drive, a gente tenta gravar as reuniões para que a pessoa que não conseguiu participar dessa reunião, ela assista a gravação depois e não tenha problemas no futuro.
Legal. E chamar atenção para o fato também, né, de que esse GT da Ludmilla, ele tem um envolvimento especial, e tem uma atenção especial para o GEPS também, porque o GEPS passou recentemente a fazer parte da chamada Rebrapaz, né, que é a Rede Brasileira de Pesquisa sobre Operações de Paz, que é uma rede formada por várias instituições de ensino e pesquisa, né, nessa temática das operações de paz, e a gente tem aí feito esforços, né, para integrar o GEPS a essa rede, e como é uma das temáticas mais relevantes, né, que a gente tem na atualidade, enfim, esforços multilaterais para aplicar a paz nas relações internacionais, esse tema tem sido um tema que tem atraído bastante a nossa atenção, né? Ludmilla, agradeço bastante a tua exposição, acho, né, como estava falando, que é um tema crescente nas relações internacionais, é um momento pelo qual o Brasil passa, né, por um processo de transição. Enfim, nós temos, né, um histórico de participações, mas hoje a gente está com uma participação bem reduzida, mas é importante a gente conhecer melhor, né, as formas de construção da paz, seja pelas operações da ONU, seja de modo mais direto, por um engajamento, enfim, né, da comunidade local, né, dos estudos para a paz, de modo mais geral. E só te parabenizar aí pelos resultados que vocês vêm obtendo. Obrigada. Vou chamar agora, tranquilo, Ludmilla, eu que agradeço, brigadão, hein? Vou chamar agora para o nosso debate o Robson Rael, que também é um dos nossos coordenadores. Ele vai apresentar as suas pesquisas, as pesquisas do GT que ele tem coordenado. Robson, bom dia. Quis a Ludmilla agradecer aí o teu trabalho como coordenador do GT, tem sido bem interessante, né, acompanhar a evolução aí das pesquisas de vocês. Tá contigo a palavra, um grande abraço. Obrigado, professor Juliano. Gostaria de cumprimentar todos que estão assistindo, todos e todas, as coordenadoras Juliana e Bárbara, os coordenadores Armand e Giovanni. Meu nome é Robson, eu sou aluno do doutorado em Relações Internacionais na UNB e coordeno o GT, o Grupo Temático Uso da Força por Coalizões Multilaterais. Para facilitar a apresentação, vou compartilhar uns slides aqui. Aqui temos 3 membros: a pesquisadora Franciele Araújo Paes, a pesquisadora Priscila Caroline Pellens e eu. O produto esperado, os produtos esperados para o GT são o artigo conjunto e análise de conjuntura individuais. Análise de conjuntura como aquelas presentes no site do GEPS. São análises mais breves, de 3, 4 páginas, sobre um tema atual, e o artigo para submissão numa revista acadêmica de relações internacionais de Qualis B2. O objetivo do artigo, e até então do GT, é compreender o fenômeno do uso da força para o caso da Líbia. Também temos objetivos específicos: identificar interesses de potências da OTAN no conflito. Como recorte, escolhemos o Reino Unido, a França e os Estados Unidos, como potências que participaram do conflito. Outro objetivo é verificar em que medida as justificativas oficiais motivaram a participação na campanha militar por parte dessas potências. Justificativas oficiais como intervenção humanitária, por exemplo. A Resolução 1973 do Conselho de Segurança das Nações Unidas, aprovada em março de 2011, justifica a intervenção na Líbia por meio do princípio Responsibility to Protect, autorizando o uso da força, autorizando all necessary measures to protect civilians. Em outras palavras, autoriza o emprego da força para proteger civis. Mas é improvável que a intervenção humanitária tenha sido motivo determinante, ainda mais pelo
Os gastos militares empregados no conflito. Empregar forças armadas é uma atividade cara, deslocar porta-aviões, aeronaves, destroyers, submarinos, as próprias armas como mísseis são caros de produzir, há muito gasto militar envolvido no conflito, então é razoável supor que há outras motivações além da intervenção humanitária. Por isso, como outro objetivo específico, mapear relações das referidas potências, Estados Unidos, Reino Unido e França, com as partes em conflito no caso mencionado, o caso da Líbia. Por exemplo, o então governo francês, em 2011, reconheceu um grupo opositor do governo de Gaddafi como legítimo governo da Líbia. Então, esse reconhecimento diplomático também influencia a participação na intervenção. Esse reconhecimento ocorreu antes da aprovação da Resolução 1973 do Conselho de Segurança das Nações Unidas. E as dinâmicas são reuniões mensais pelo Google Meets, de 2 horas, com entregas estabelecidas para cada reunião e cada entrega incluída no Drive do GT, criado no Google. As atividades realizadas têm compartilhamento de materiais, tem levantamento e seleção de referências bibliográficas, resumos. Primeiro a gente selecionou pelo Google Acadêmico, pelo portal da CAPES, selecionamos vários artigos, selecionamos alguns para leitura, e para cada artigo fizemos resumos básicos de 10, 15 linhas, já prontos para citação direta e aplicação, citação indireta, citação com as nossas próprias palavras, de modo a contribuir para que o artigo já vá ganhando corpo, né? Aí fizemos discussões acerca da literatura, já estruturamos o artigo, vou falar mais sobre a estrutura do artigo. Definimos o método, que é o método QCA, da Qualitative Comparative Analysis. Também agora estamos discutindo marco teórico e análise empírica. Sobre a estrutura do artigo, ela se expressa por esse mnemônico: introdução, revisão de literatura, material e métodos, resultados de discussão. Não é uma estrutura tão comum nas revistas acadêmicas de relações internacionais, mas na ciência política essa estrutura é bem presente, Revistas como American Journal of Political Science, revistas acadêmicas como American Political Science Review ou Political Behavior utilizam, com algumas adaptações, essa estrutura. Até de outras áreas, como psicologia, também acaba aplicando, com algumas variações. Por exemplo, a revisão de literatura, às vezes é mais breve, fica na própria introdução, mas para relações internacionais, onde o subjetivismo é maior, uma revisão de literatura mais ampla é importante. Então, na introdução, o que entra? O objeto de estudo, o fenômeno, no caso, nosso fenômeno é do uso da força, ou seja, o emprego de forças armadas para combater o inimigo definido. No caso, o regime de Gaddafi, que cometeu massacres contra a população civil. O caso é a delimitação do objeto. O fenômeno do uso da força tem uma delimitação tanto espacial como temporal. A espacial, a geográfica, é da Líbia, mas não basta isso para delimitar um caso. Também houve emprego do uso da força, de forças armadas, na Líbia durante a Segunda Guerra Mundial, quando italianos e alemães enfrentaram ingleses, com vitória inglesa. Por isso é importante uma delimitação também temporal. Intervenção na Líbia, de 2011. O problema de pesquisa é o que há a ser investigado sobre o objeto, expresso por perguntas. Uma pergunta com porquê já leva um objetivo de identificar causas. Então, perguntas para o artigo, né? Por que o Reino Unido participou? Por que os Estados Unidos participaram? Por que a França participou? A identificação de causas é um objetivo inerente a perguntas que começam com porquê. Antigamente eu pensava que
objetivo poderia ser contribuir com a literatura, só que isso é pressuposto para todo artigo, por isso todo artigo precisa contribuir, precisa ser original, por isso os objetivos são expressos por verbos e mais ligados ao que se busca alcançar com a resposta da pergunta. Também na introdução, fica mais para a parte final, mas também mencionar brevemente o justificativo, marco teórico, anterior métodos e resultados. Na análise, na revisão de literatura, nós analisamos textos sobre o nosso objeto, observando que já foi abordado em termos de problemas, quais perguntas já foram feitas sobre a intervenção na Líbia, quais marcos teóricos, ou seja, quais teorias ou conceitos foram utilizados, quais materiais ou quais dados empíricos foram utilizados e quais métodos foram empregados, de modo a identificar um gap na literatura. E a justificativa originalidade está na inovação em pelo menos um desses 4 pontos. Até de preferência mais de um, ou o melhor de tudo, se uma inovação nos 4 pontos. Por exemplo, a questão da guerra do Afeganistão. Os Estados Unidos se retiraram agora, 20 anos depois, pode parecer um assunto batido. Só que o presidente Joe Biden desclassificou arquivos, ele tornou alguns arquivos que eram sigilosos ostensivos, ou seja, são novos materiais, são novos dados empíricos a serem utilizados, o que faz uma pesquisa sobre o Afeganistão que utiliza esses dados, uma pesquisa original. E o marco teórico, uma forma de inovar e ter originalidade, é combinar conceitos já utilizados em pesquisas anteriores com conceitos não utilizados, de modo a produzir uma hipótese original. Sobre os materiais, a seção material e métodos, a gente coloca os dados empíricos que utilizamos. O método se refere a todo o procedimento de coleta de dados, de análise de dados, teste de hipótese, enfim, os procedimentos realizados. E o teste de hipótese pode ser por meio de uma pesquisa qualitativa, quantitativa ou mista, quantitativa com uma regressão, um exemplo de pesquisa quantitativa, regressão multivariada com dados observacionais, uma regressão bivariada com dados experimentais, mas no nosso caso a pesquisa é qualitativa com o método QCA, que trabalha com relações de suficiência e necessidade e com múltiplas causas, uma vez que é um fenômeno social, espera-se que não haja uma causa única, mas várias condições causais. E nos resultados, tem os achados do estudo, é o método aplicado, é o marco teórico aplicado, é o material empírico aplicado, a hipótese testada, a resposta da pergunta. Todo o procedimento anterior é para chegar justamente nos resultados, mas não encerra a pesquisa. Dos resultados cabe interpretação, cabe desvendar seus significados, cabe analisar como a literatura preencheu, como a pesquisa preencheu o gap na literatura, como se relaciona com estudos anteriores, seja em termos de concordância ou discordância, falar de implicações teóricas e práticas dos resultados. E, por fim, na conclusão, sumarizar os achados, indicar limitações do estudo e sugerir novas pesquisas. Bem, para quem está desenvolvendo projeto de pesquisa, praticamente avança as 3 primeiras sessões: introdução, revisão de literatura e material métodos. Já a pesquisa realizada aí é a partir dos resultados. Então, não que um projeto tenha que ter só essas 3 sessões, mas o conteúdo dessas 3 sessões são importantes para estarem num projeto de pesquisa. De maneira resumida, a estrutura do artigo gira em torno dos resultados, isso pela visão de ciência enquanto empirismo lógico. Precisa analisar e explicar um fenômeno através de dados empíricos. Então, a introdução busca explicar quais resultados serão alcançados, a revisão de literatura, por que esses resultados devem ser alcançados, esses métodos, como alcançar esses resultados, e a discussão desvendar quais significados esse resultado tem. E é interessante como a introdução e a revisão de literatura, elas partem do geral para o específico, elas tentam diferenciar a pesquisa empreendida em relação a outras pesquisas já realizadas. Já a discussão visa fazer o contrário, partir do específico para o geral, fazer as conexões entre a nossa pesquisa com outras pesquisas já realizadas, contribuindo
assim como o desenvolvimento da literatura. Até essa forma de desenvolver um marco teórico original, uma hipótese original, combinar conceitos já utilizados com não utilizados, é válido para acompanhar o desenvolvimento da literatura. Entendo que às vezes é importante uma certa reengenharia a partir do zero, uma abordagem com teoria crítica, mas se não for esse o caso, a opção que utilizamos entendo como aceitável. E, por fim, os próximos passos, a conclusão e submissão do artigo numa revista B2 até 30 de novembro deste ano. Também uma reestruturação do GT, porque o escopo do GT foi muito focado a um artigo específico. Então, vamos buscar a melhor adequação à agenda de pesquisa dos membros. Por exemplo, eu busco estudar no doutorado Política de Segurança da Alemanha. A pesquisadora Priscila Pellens busca estudar a política de segurança da Rússia. A pesquisadora Franciele Pens busca analisar a Organização de Cooperação de Xangai. Então, vamos reestruturar, modo a abarcar as agendas de pesquisa e também incluir uma frente de métodos de geopolítica, e geopolítica no sentido mais da geografia mesmo, considerar territorialidade, espaço, localização, escala como variáveis. Agora, olhando o cronômetro, encerrou o meu tempo de apresentação com 13 minutos, interrompo o compartilhamento e passo a palavra ao professor Juliano. Legal, Robson, muito obrigado. Enquanto o Robson falava, eu troquei aqui meu esquema de conexão, vamos ver se agora está um pouco melhor, espero que vocês estejam conseguindo me ouvir. Aqui em casa, além da conexão de internet, né, a gente essa noite teve vários problemas aí, meu filho passou mal a noite toda, então peço desculpas também porque estou num processo bastante atribulado, né? Mas eu acho que a fala do Robson demonstra bem o quanto eles já têm evoluído no GT, né? Sobre discussões metodológicas, sobre como fazer, né, o artigo, já há uma proposta de prazo, já há uma proposta metodológica clara, já há dados levantados, já há uma perspectiva, né, de onde eles partiram e onde eles querem chegar. Né? Então, queria louvar bastante, Robson, essa clareza, né, de pensamento sobre aquilo que vocês estão desenvolvendo, essa temática, né, das enfim, intervenções, né, das interações entre estados, né, com o objetivo de realizar mudanças estruturais, né, é um tema um tanto quanto já debatido, né, mas é um tema que tem muito ainda a ser trazido, né, para o âmbito, né, das relações internacionais, porque não parece ser um fenômeno que vai parar em breve, né, apesar de a gente ter percebido aí que a realidade, por vezes, né, como a gente viu nos últimos meses, né, demonstra que essas iniciativas são problemáticas, né? Não há nenhum sinal no fim do túnel de que as grandes potências vão diminuir esse tipo de prática, né? Então, eu queria fazer uma pergunta, né, sobre como é que vocês têm repercutido lá no GT essas questões todas relacionadas com o Afeganistão, ou não tem repercutido, enfim, como é que isso tem sido trazido à tona, em que medida, né, vocês têm mantido os recortes, enfim, ideias iniciais, ou essas questões têm evoluído. E uma outra pergunta, talvez um pouco relacionada a essa, esse planejamento todo metodológico que vocês fizeram, né, puxando, né, da tua experiência na ciência política, enfim, isso tem ajudado ou vocês têm se sentido um pouco presos, né, a essa dinâmica, enfim, e não têm conseguido absorver outras
possíveis, né? Porque, enfim, tem uma proposta tão claramente definida. Ela de certa forma, e tocar essa proposta em grupo, né, traz certas dificuldades. Então, eu queria saber como é que está sendo essa experiência na evolução aí dos debates de vocês. Obrigado, professor Juliano, pelas palavras e pelas interessantes perguntas. Sobre comparação com outros casos de uso da força, é algo que acaba sendo inevitável, porque a gente não pode se desligar do fenômeno. O fenômeno é o uso da força. O foco é no caso da Líbia. Mas a explicação de um caso, muitas vezes, pode ficar mais clara com a comparação com outros casos, como o caso da Síria, o caso do Afeganistão. Então, realmente é importante e faz parte das nossas discussões. Sobre o recorte que a alteração do escopo, sim, realmente, ao desenvolver, ao aprofundar na literatura, ou pelo menos ao adentrar um pouco mais de detalhe na literatura, a gente começa a lapidar melhor tanto o objeto de estudo, quanto o marco teórico, quanto a hipótese explicativa. E acerca da ciência, do método da ciência política, realmente, para relações internacionais, talvez para a sociologia, pareça um pouco engessado. E tem buscado realmente uma certa flexibilidade, ainda mais porque o artigo vai ser submetido para uma revista de relações internacionais. Por mais que a CAPES classifique ciência política e relações internacionais de maneira conjunta no portal Sucupira, há revistas específicas de cada área. Então, busca uma certa flexibilidade. Realmente, manuais de ciência política que trabalham com o método QCA falam até em determinismo, mas de maneira nenhuma a gente vai colocar no artigo que uma resposta seria determinista. É apenas uma possível explicação, uma interpretação que não é neutra, que tem um lugar de fala próprio. É importante fazer essas ressalvas até para não levar um reject por um motivo mais básico, né? Realmente reconhecer que não tem parcialidade, cada pesquisadora, cada pesquisador tem uma visão de mundo, não tem por mais que busque uma imparcialidade, sempre há algum grau de parcialidade. E pergunta sobre o planejamento, também a gente, com uma certa flexibilidade, a gente mudou as datas, foi até postergando, porque, por exemplo, uma das pesquisadoras, a Priscila Pellens, está se preparando para uma seleção de mestrado. Então, com certeza é prioridade. O artigo pode ficar para 2 semanas depois, um mês depois, um mês e meio depois. Isso não tem problema. Realmente, é importante reconhecer a situação que cada integrante se depara. Tanto vida acadêmica também, lado humano, né? Se tiver algum problema na vida pessoal, caso algum membro tenha, a gente entende isso perfeitamente. Puxando, Robson, esse gancho do final, né? Como é que tem sido para ti, um pesquisador já mais experiente, enfim, coordenar um GT com alunos, né, de diferentes etapas, né, acadêmicas, alguns de graduação, iniciando, né, o seu trabalho de pesquisador, tu já com uma boa experiência, enfim, outros, né, em diferentes dinâmicas. Como é que tem sido essa experiência? Porque, e essa minha pergunta tem relação com o fato de que eu percebo, né, que a construção de GTs potencializou, né, os ganhos com pesquisa no GEPS, né, no âmbito do GEPS. E eu acho que a gente tem conseguido também com isso trazer mais os alunos de graduação, né, para aquele que é um dos nossos grandes objetivos, né? Eu acho que
foi muito acertada essa decisão de construção de GTs. Aquele que é um dos grandes objetivos do GEPS, que é a formação de pesquisadores, né? Então, queria que tu falasse um pouquinho mais sobre essa dinâmica, melhor dizendo. Assim, acho interessantíssimo trabalhar com pesquisadoras e pesquisadores de diferentes graus de formação acadêmica, porque evidencia como cada pessoa pode contribuir, até independente do grau de formação. Aí eu faço as palavras de um professor de introdução à ciência política, do meu professor de introdução à ciência política, Leonardo Barreto, que disse que a partir do momento que o estudante sai do ensino médio e adentra o ensino universitário, é o momento que o estudante deixa de reproduzir conhecimento e passa a produzir conhecimento. Por isso, eu apresentei as integrantes como pesquisadoras. A Franciele Panis está na graduação, mas é uma pesquisadora, ela está produzindo conhecimento. E isso acho fundamental, como também não me coloco como, assim, como alguém, entre aspas, acima na hierarquia acadêmica. Não, o trabalho de coordenador é administrativo. Mas as nossas discussões eu procuro tratar de maneira bem horizontal. Eu falo, não é uma aula, é igual espaço de fala para cada membro. Todo membro tem algo a ensinar, a contribuir para os demais. Pode ser uma pessoa que está no primeiro, no segundo, terceiro semestre, vai ter algo que essa pessoa sabe com mais detalhe que até um doutor não saiba. A probabilidade não vai ser tão grande, realmente tem que respeitar com todo o mérito acadêmico de doutores que dedicaram uma vida acadêmica, vida para a universidade. No entanto, isso é apenas uma probabilidade da pessoa ter mais conhecimento, mas não vai ser uma certeza. Em algum ponto, um estudante de graduação vai contribuir também, reconhecer também a questão da subjetividade, são visões diferentes. Além do ensinar, entre aspas, né, tem a questão sobre embates ou compartilhamento de visões de mundo diferentes. Não é apenas uma questão de um passar um conhecimento que o outro não sabia, mas apresentar uma visão diferente para a outra pessoa. De modo a ter alcançarmos uma visão mais holística, buscando uma complementariedade. Bem interessante. Eu acho que a tua resposta demonstra, né, bem, enfim, né, a capacidade de formação, né, que a gente espera dos nossos coordenadores e que, pelo que eu tenho acompanhado das pesquisas, todos têm demonstrado, né? Então, uma alegria, enfim, te ouvir e saber que a coisa está evoluindo bem, como também, né, demonstrou a Ludmila. Robson, muito obrigado aí pelos esforços, né? Todos somos voluntários no GEPS, né? E isso não significa que a gente trabalhe pouco, pelo contrário, né? Acho que todos os coordenadores gerais, nós, os professores, vocês como coordenadores de GTs, os pesquisadores mais novos, enfim, está todo mundo fazendo, né, o seu papel de forma bem interessante e por isso só tenho a agradecer, como eu falei, né, da mesma forma que agradeci a Ludmila. Muito obrigado. Vou passar a palavra agora ao nosso... Obrigado, professor.
Tranquilo, Robson. Eu tenho passado a palavra direto, sem dar a última frase para vocês, mas se quiser fazer um fim aí. Depois a gente vai voltar ao debate com o público também, né? Sim, é só agradecer e agora vamos para a próxima apresentação. Obrigado, professor. Tranquilo, eu já vi que entraram perguntas no nosso chat do YouTube para ti, né? E aí depois a gente vai ter a oportunidade de responder. Vou passar a palavra sem mais delongas ao coordenador Armand Yeutai. Armand, se eu não pronunciei bem teu nome, peço desculpas. Vou agradecer bastante, Armand, pela presença dele aqui, em especial, né, pelo esforço constante que o Armand tem feito no sentido de estar presente nas nossas reuniões, né? O Armand está com uma diferença grande de fuso horário sempre, mas mesmo assim ele participa ativamente. Armand, passo sem mais delongas a palavra a ti, agradecendo aí pelo grande esforço que tem feito pelo GEPS, pela evolução das pesquisas, pela formação dos nossos pesquisadores em segurança internacional. Muito obrigado. Obrigado é um prazer, na verdade, participar do GT, né, e coordenar esse grupo. Apesar de, né, algumas madrugadas sem sono, né, que eu estou 10 horas na frente, então às vezes eu preciso acordar assim 3, 4 horas da manhã para participar do evento. Mas, bom, sem mais delongas, eu já vou compartilhar minha tela e começar a minha apresentação. Então, pessoal, o meu tema, ele é um pouco diferente, né? Ele não é concentrado muito em termos bélicos, né, militares, mas no espaço mais comercial e econômico. Como vocês conseguem ver pelo título, eu pesquiso as relações do Brasil e a China, e o nosso foco é estudar a dependência econômica do Brasil em relação à China. Como vocês bem, assim, não é segredo, né, que a China é o principal parceiro comercial do Brasil, tá? Para quem não conhece, o principal parceiro é país para quem o Brasil mais exporta e mais importa, tá? Os dados conjuntos. E aí, nesse slide, vocês conseguem ver uma evolução dos 5 principais parceiros comerciais nos últimos 20 anos. E, assim, aqui no primeiro cone tem China, né, que em 2001 representava apenas 3%. E o Brasil, assim, o principal comércio do Brasil era principalmente com os Estados Unidos e a Argentina, certo? Aí tem Holanda e tem Canadá, tudo bem, com, assim, participação bem minoritária. Só que ao passar do tempo, o que a gente está observando? Que o Brasil está mudando, né, as suas parcerias. Já em 2010, por exemplo, a China já ultrapassou os Estados Unidos como o principal parceiro. E, pela mesma forma, a Argentina, né, está perdendo, assim, nos últimos anos, as suas relações comerciais, né. E, bom, e tem Holanda, né, que reduziu, mas nem tanto, e Canadá que conseguiu aumentar nesse interim. Só que o que chama a atenção é a China, hoje em dia, né, em 2020, que passou a corresponder a 28% de comércio brasileiro, certo? E passando de 3% em 2001. Ou seja, num período, assim, curtíssimo, a China passou, assim, de um parceiro ok, né, até que não tão relevante, mas, assim, não tão significativo, mas tem aí o médio para o principal, né? Isso é interessante. O que é mais interessante, se a gente for analisar esses trocos comerciais, né, em termos qualitativos, tá? Tudo bem, a China é o principal parceiro comercial do Brasil, mas tá, e aí, o que está dentro disso, né? O que a gente pode interpretar? E aqui, nesse slide, você consegue ver as 10 principais importações do Brasil da China. Bom, nos últimos 20 anos, como vocês conseguem ver, a maioria dos produtos são de alto valor agregado. Tá, e aí pergunta, o que é alto valor agregado?
São os produtos que passam por várias etapas produtivas. Ou seja, por exemplo, soja não é considerado commodity, né? Porque, assim, o que muda de uma soja que é tirada, colhida, né, lá na plantação e colocado lá na panela? Quase nada. Mas, por exemplo, para criar um iPhone, por outro lado, existem milhares de peças, né? E aí, por exemplo, a peça, por exemplo, se a gente pegar um semicondutor, lá no início, não é a mesma coisa que lá no final, porque ele já integra outras partes e assim por diante. Isso se chama valor agregado. E aí, nesse top 10, né, a gente vê que a China, assim, as exportações chinesas para o Brasil são muito, muito possuem um alto valor agregado. Bom, e outro dado interessante que nos últimos 20 anos, de novo, exportações mudam, né, de características. Por exemplo, em 2001, a China quase não exportava, né, por exemplo, partes de aparelhos telefônicos, mas hoje em dia exporta 4% já das suas exportações de comércio, né? A mesma coisa com semicondutores, com rede de celulares sem fio e assim por diante, tá? E ok. E por outro lado, o que vocês acham que o Brasil exporta para a China, né? Ou seja, o que o Brasil vende para a China? Mas nesse caso, assim, o quadro muda completamente. Que, assim, se a China vende para o Brasil produtos tecnológicos, o Brasil, por outro lado, vende de volta, né, para a China commodities, ou seja, produtos com baixo valor agregado. Seria soja, minérios de ferro, petróleo e assim por diante. E nesse quadro, vocês conseguem ver muito bem como que o Brasil está, assim, as exportações brasileiras para a China estão cada vez mais desindustrializadas. Por exemplo, em 2001, 3% das exportações brasileiras para a China eram de automóveis. É a mesma coisa com veículos especiais ou até aviões, certo? Mas nos últimos, a passado de 20 anos, assim, eles viraram quase inexistentes. Ou seja, a China só importa commodities, né? Soja, a coisa que, bom, que assim, que possui uma baixa barreira para entrar, né? Por exemplo, custo, por exemplo, de um país começar a produzir soja, claro, não são as mesmas de que produzir um satélite, né, para lançar a pessoa no espaço, ou, por exemplo, até produzir um carro. É completamente outra história. Bom, isso, assim, considerando, assim, esse todo quadro de desenvolvimento, surgiu outra pergunta. E daí, né? O que tem isso a ver? E aí? Tudo bem, assim, o Brasil está exportando mais commodities e comprando mais bens industrializados. Mas o que tem a ver isso? E aí, nessa questão, a gente entra já nosso trabalho como analistas de relações internacionais. Bom, a gente lá no UNB, a gente pesquisou bastante sobre teoria, né, de deterioração de termos de troca. De Raul Plebisch, assim, bem assim, não tão antiga, mas é bem clássica, assim por dizer. E, assim, como vocês podem ver, não tem a resposta pronta, né? A maioria são perguntas abertas que a gente pesquisa. Então, existe uma deterioração de termos de troca? Bom, dados indicam que sim, mas sempre tem mas, né? E a gente sempre pesquisa esse mas. Existe uma interdependência assimétrica entre Brasil e China? Pelo que parece, sim. O que é interdependência assimétrica? É quando um dos atores é mais dependente do que o outro, né? Então, isso pode se tornar uma fonte de poder e implicar na segurança também. Segurança política, né? Por exemplo, liberdade de escolhas de determinado Estado. E também tem outra questão muito relevante, que é a questão de economia de mercado. Existe um amplo debate se a China realmente é considerada uma economia de mercado. Tá, Marman, o que significa uma economia de mercado? Significa que os atores ou agentes econômicos numa determinada economia, eles conseguem fazer as próprias decisões, sem interferência do Estado. Só que,
assim, tem muitos evidências e tem um grande debate, né, principalmente nos Estados Unidos e Europa, que, assim, a China, o que a China está fazendo gerindo a economia, né, não como União Soviética, na época, né, da Guerra Fria, né, 50 anos atrás, mas muito parecido, né, escolhendo, né, quais as empresas vão se fundir, quais seriam, né, por exemplo, output, né, quanto que vai ser produzido, né, quais empresas serão adquiridas no exterior e assim por diante, ou seja, interferindo no funcionamento de empresas. Mas essa é uma pergunta aberta, né, tem muito debate. E também, por último, tem essa questão, tá, o Brasil exporta muito soja, importa muitos itens tecnológicos. Isso pode ser utilizado pela China para atingir seus próprios objetivos? Bom, essa é uma pergunta aberta também. Mas se analisar, por exemplo, sob ótica realista do mundo, todos os estados no mundo, sem exclusão, são autointeressados. Ou seja, eles têm seus próprios objetivos e, assim, se será necessário passar por alguém, provavelmente os estados vão passar. E aí essa é a questão. Tá, e aí, será que vai utilizar? Ou a questão é mais, quando vai utilizar, tá? E aí isso é uma, pergunta aberta também, vacila a discussão. E também, toda a ascensão da China foi percebido não somente pelo Brasil, tá? Mas pelo mundo. E principalmente pelas principais potências, né? Considero potências em termos de comerciais, né? E industriais no mundo, que seriam Estados Unidos. Provavelmente você já ouviu falar, quem acompanha esse tema, sobre guerra comercial, né? Que foi iniciada na gestão de Donald Trump, né? O ex-presidente dos Estados Unidos, né? Até então. Presidente dos Estados Unidos até então. E muita gente começou, assim, se debater se realmente começou a Guerra Fria, né? Guerra de ideologias, né? Que seria economias de Estado versus economias não de Estado. Bom, é uma pergunta interessante também, que a gente olha assim, e a gente também pesquisa sobre essa volta de unilateralismo comercial, ou seja, abandono de fóruns multilaterais de comércio, né, como a Organização Mundial de Comércio, para solucionar as dúvidas, perguntas, né, mas ir para a briga mesmo, assim, com outro país, direto. Bom, tirando isso, e a gente chega nos objetivos que o meu grupo de estudos tem. Na verdade, são, assim, bem simples, são 3. A gente já tem, assim, já quase um ano que a gente está, 2 semestres, né, que a gente está se debruçando sobre esse tema. A gente está estudando as políticas de contenção dos Estados Unidos e da União Europeia, principalmente de ascensão chinesa. E aí é muito interessante ver né, como que eles enxergam a China, se eles estão, assim, quais medidas legislativas ou políticas públicas eles estão propondo, né, para lidar com o impacto comercial, né, com a ascensão tão rápida da China. E, bom, o segundo ponto, assim, após de análise dos principais, né, stakeholders não, dos principais atores nesse campo, a gente volta à análise do Brasil. Tá, e aí Brasil? O que o Brasil está fazendo, né, toda essa briga de grandes potências? Brasil tem uma política? Brasil tem alguma política pública de contenção ou está tudo bem? Quais são as posições do Brasil? E, bom, a gente pesquisa isso e a gente também está fazendo várias reuniões com representantes do governo. No governo quer dizer Estado, tá? A gente, assim, não chegou a falar com nenhum político, mas com servidores públicos mesmo, que representam mais, assim, mais uma representação técnica mesmo, de formuladores de políticas públicas. Então, a gente já falou com o pessoal do Ministério de Relações Exteriores do Brasil, com o Ministério da Economia, e nos planos a gente, talvez, assim, com certeza vai ver alguém lá do Ministério de Agricultura do Brasil para ver quais são assim, as visões deles sobre a China. O que eles vejam, assim, a política do Brasil em longo prazo, tá? E, por fim, o nosso último objetivo é publicar um artigo qualificável, bom, que a gente não começou ainda a escrever esse artigo, porque a gente está coletando vários insumos, mas, em perspectiva, a gente tem esse por meta.
Bom, basicamente isso, eu agradeço muito pela presença e repasso a palavra de volta ao Juliano. Obrigado, irmão. É bem interessante te ouvir. Vocês veem que temos um convidado adicional aqui no nosso debate agora, tive que trazê-lo para a tela. Mas, enfim, eu queria saber de ti, né, diante do fato de que vocês têm conversado com atores, né, políticos, mas principalmente técnicos do governo, enfim, como é que vocês veem as possibilidades de mudança, né, na política brasileira com relação à China, diante do fato de que, na verdade, a gente está tendo agora, né, está tendo uma mudança, né? A mudança é que está vindo agora, nos últimos anos, desde que o presidente Bolsonaro assumiu, enfim, a gente vinha numa crescente, né, na qualidade do relacionamento com os chineses, e aí vem uma alteração, uma série de falas, né, um tanto quanto complicadas por agentes políticos nacionais. Como é que vocês estão vendo as próximas ações do governo brasileiro diante da possibilidade de uma mudança o ano que vem? Ótimo. Na verdade, é uma pergunta de $1 milhão, né? Não existe uma resposta certa, mas o que a gente vem percebendo que, assim, se comparar com os Estados Unidos e a União Europeia, o Brasil não tem uma política, assim, muito clara em relação à China. Assim, parece que, a meu ver, né, de novo, de um coordenador de GT, assim, que, assim, tá muito solto, né? Na verdade, tem uma, assim, o Brasil quer defender suas exportações, né? E hoje em dia o Brasil é um exportador agrícola, e essa questão é o principal, né? O principal tópico. Aí tem também, assim, alguns movimentos da Confederação Nacional da Indústria, né? Com Ministério da Economia, né, tentando, assim, dinamizar um pouco o comércio, mas, assim, eu não vejo nenhuma política muito sólida. Mas isso é importante, isso não é somente do governo Bolsonaro, mas também de outros governos, assim, na época do Lula também, na época da Dilma, até FHC, assim, não via muito, a gente não identificou muito, assim, uma política, assim, como os Estados Unidos faz, né, por exemplo, ou a União Europeia. Mas, assim, isso também não significa que a China é irrelevante para o Brasil. Pelo contrário, talvez o peso da China no Brasil é até maior do que na União Europeia ou nos Estados Unidos. Por quê? Porque, assim, várias empresas brasileiras podem ser assim, não tem nenhuma política, por exemplo, de aquisição estrangeira, né, por exemplo, no Brasil. Por exemplo, nos Estados Unidos, a China faz uma política interessante de aquisição estratégica, né, de certas empresas tecnológicas e assim por diante. Assim, como exposto, a União Europeia e os Estados Unidos já começaram, assim, meio que dificultar esse processo. E por outro lado, o Brasil, assim, não vi nenhuma sinalização sobre esse processo de regulamentação, sobre proteção de propriedade intelectual e assim por diante. Não que, assim, precisa proteger o mercado, mas não vejo nenhuma política, nenhum posicionamento, né, do Brasil. Sobre a mudança para o futuro, não sei, eu acho que essa é uma coisa muito maior do que um governo, uma coisa mais assim, o Brasil está mais indo pela inércia, assim, pelo impulso, e um impulso não guiado. Isso é uma coisa interessante. Bom, bom, basicamente isso. Vocês estão trabalhando, né, pelo que eu compreendi da tua resposta, nas causas mais profundas, enfim, nas questões mais estruturais da relação, do que propriamente em questões conjunturais, né? O que eu acho traz questões interessantes, né, principalmente para também, né, para as dinâmicas enfim, políticas, é claro, né, mas essas questões estruturais, elas giram mais repercussões para a segurança, né, que é o nosso grande objetivo, bem interessante. Armand, parabéns pela pesquisa, pela iniciativa, de novo, né, só temos a te agradecer aí
pelo esforço, né, de estar, enfim, tão distante da gente, né, tanto em termos de fuso horário quanto em termos de distância física, né, e mesmo assim manter, né, o interesse no GEPS. Isso nos dá uma alegria muito grande de ver que o GEPS tem atravessado fronteiras, literalmente, né, se a pandemia nos coloca uma série de dificuldades. Ontem de manhã a gente conversou bastante sobre isso, sobre o quão difícil tem sido fazer um ensino sobre segurança internacional, todas as questões, né, familiares, enfim, né, eu mesmo tocou hoje um pequeno contratempo aqui em casa, mas ela também nos dá uma oportunidade, né, e ter a possibilidade de ter aí junto com a gente tem sido uma grande alegria. Justamente. Só assim, um breve comentário. E na verdade, esse GT, o meu GT, foi concebido durante a pandemia, né? E foi, assim, bom no sentido que, assim, quem integra esse GT não somente são os alunos da UNB ou do próprio IREL, mas tem outros alunos de outras universidades do Brasil, né? De outros estados. E aí a gente não tem nenhum problema de se unir. Isso é muito legal, né? Também, por outro lado. Legal, irmã. Novamente, muito obrigado. Daqui a pouco a gente volta, né, contigo também para as perguntas, para os debates, enfim. Sem mais delongas, eu vou passar a palavra ao Giovanni, que também está com a gente, né? Giovanni Lebrun, a quem a gente também agradece, né, como já fiz aos demais. Giovanni, um prazer aí trabalhar contigo, né? A gente já vem aí de vários esforços, né? O Giovanni também está no âmbito administrativo do GEPS, que sempre, né, dá bastante trabalho a todos nós. Mas, Giovanni, muito obrigado. Tá contigo a palavra. Beleza. Obrigado, professor Juliano. Bom dia a todos e a todas. Bom, vou compartilhar aqui a minha tela. Um minutinho. Não retorna, eu vou passar a palavra, né, novamente ao Robson, e a gente vai fazer algumas das perguntas que vieram no chat, né, a hora que o Giovanni conseguir voltar. Ele estava tentando compartilhar a apresentação dele, e eu acho que isso deve ter gerado algum probleminha. Robson, tem um aluno de geografia, né, que está nos acompanhando, que gostou bastante da abordagem. E aí, logo depois, entrou uma pergunta do Maurício, né? Robson, você tem conseguido identificar algum limite ou que é deixado de fora na abordagem metodológica que vocês optaram? Assim, com certeza identificamos limites. A própria literatura sobre método qualitativo reconhece que não há controle sobre outras variáveis não consideradas. O método quantitativo, se for um desenho de pesquisa experimental, consegue trabalhar com uma variável independente e uma variável dependente. O método
quantitativo com dados observacionais, aí é uma regressão multivariada, busca verificar o efeito de uma variável independente, numa variável dependente, mas controlando o efeito de várias outras possíveis variáveis independentes, ou seja, variáveis causais. E o método qualitativo, o QCA, Qualitative Comparative Analysis, que utilizamos para o artigo, considera várias causas. Para o nosso artigo utilizamos 6 causas, só que não há controle sobre outras. Realmente, o fenômeno, para o caso considerado, pode ser explicado por variáveis que não consideramos. Isso aí realmente é uma limitação do estudo e é importante até deixar reconhecida essa limitação por expresso no artigo. E a outra, sobre o comentário da abordagem geopolítica, é uma das condições causais, a gente considera realmente o território. O território líbio tem recursos, a França é um país, até em 2011, em 2010, importava bastante recursos da Líbia, bastante... acho que era bastante petróleo e um outro produto que eu não estou lembrando. E isso pode realmente ter influenciado, é importante considerar aspectos geográficos nos quais, com a presença de relações de poder, se tornam aspectos geopolíticos, relação entre poder e território, e a abordagem geográfica contribui para a explicação da nossa pergunta de pesquisa do artigo. Legal, bem interessante. Esse debate metodológico, né, é bem importante. É isso, né? Não há como a gente trazer para o não há como a gente trazer para os debates mesmo, né, uma perspectiva tão quanto a complexidade, né, das questões relacionadas, no teu caso específico, à Líbia, mas a quaisquer temas, né, da segurança internacional, e aí essas escolhas são necessárias. É para isso, de fato, que serve a metodologia, né, para nos dar uma racionalidade ao fazer as escolhas, né, para nos dar um guia, né, de como construir as nossas agendas de pesquisa, né, e acho que essa pergunta, esses dois comentários e essa pergunta, né, transmitem bem, enfim, o quanto a tua abordagem tem gerado de curiosidade. Robson, a gente ainda não conseguiu o retorno do Giovanni, né, e também a gente tem um outro problema com uma das nossas coordenadoras de GT, que é a Bárbara Thaís Pinheiro Silva. Ela, infelizmente, não conseguiu conectar na manhã de hoje, mas, como a gente conversado, né, eu sei que tu vai trazer um pouquinho da contribuição da pesquisa dela também, enquanto a gente espera ver se o Giovanni consegue o retorno dele, mas passo a palavra para ti agora para fazer dar uma mão aí para a nossa Bárbara, né, apresentando algumas ideias centrais da pesquisa dela também. Por favor, Robson. Assim, primeiramente, só um último comentário sobre a pergunta da limitação metodológica. Realmente é fundamental reconhecer que qualquer produção acadêmica é uma tentativa de explicação. Por mais que a hipótese seja verificada, não se trata de uma verdade, é apenas uma verificação conforme determinada visão de mundo, conforme determinado método, determinado marco teórico. Por outro método, outro marco teórico, a mesma hipótese poderia não ser verificada, né? Realmente uma tentativa de explicação, reconhecer a limitação da pesquisa é importante. Sobre o GT da Bárbara, eu vou compartilhar a tela. Aqui eu não vou... Foi compartilhada? Não, ainda não. Agora vai. Eu não vou ler, né, apenas o slide de divulgação. A pesquisadora Bárbara Thaís Pinheiro Silva coordena
o grupo de trabalho, o grupo temático sobre direito internacional humanitário. Ela é formada em direito, tem especialização, agora ingressou no mestrado, uma especialista em direito internacional humanitário, e o domínio do conteúdo por ela foi fundamental para explicar para os demais membros do grupo. É um grupo grande, com 11 integrantes, a coordenadora mais 10 membros. Foi muito importante para os não formados em direito, como eu, que tenho formação em ciência política e relações internacionais. Foi muito importante ela apresentar explicações sobre o direito internacional humanitário, apresentação dos conceitos. Foram 2 palestras no semestre passado, que a Bárbara explicou para todos os membros essa área do conhecimento, os principais tratados, as principais normas de direito internacional e os principais protocolos envolvidos no direito internacional humanitário. E a partir daí, a coordenadora sugeriu temas para que cada integrante fizesse uma exposição, uma explanação. Tivemos reuniões semanais, e cada semana o integrante do GT apresentou o tema escolhido, dentre as sugestões apresentadas. Eu, inclusive, estou apresentando pela Bárbara, que teve problemas técnicos, porque eu sou um dos membros, e os temas são esses, né, os temas da pesquisa. Né? Por exemplo, o Giovanni, que também ele coordena um grupo próprio, mas também participa como membro de outro GT. Algo muito interessante do GEPS é justamente isso, essa possibilidade de interação entre GTs, o coordenador, a coordenadora de um GT, é integrante, é membro de um outro. Então, o Giovanni vai falar sobre direito internacional humanitário em empresas militares privadas, companhias de segurança privada. Eu vou abordar direito internacional humanitário e terrorismo. A Isabela e a Priscila também é membro do meu GT, vão juntas escrever um artigo sobre tratado de comércio de armas no mercado negro. Eduardo Freitas vai focar no tratado de não proliferação de armas nucleares e tratado sobre proibição de armas nucleares. Eduardo Izik fala dos desafios das novas tecnologias, a Bianca sobre operações de peacekeeping e peace enforcement, Beatriz sobre questões de gênero, Júlia sobre deslocados internos e refugiados, João sobre a importância do Comitê da Cruz Vermelha, e o que une todos os artigos é justamente a questão do direito internacional humanitário, que o produto final é justamente um e-book, um livro digital com as contribuições de todos os membros, que está em andamento. Nesse segundo semestre já tivemos reuniões para comentar sobre os andamentos da pesquisa. Cada membro já submeteu um índice, uma proposta de índice para o artigo para a coordenadora, que aprovou, e estamos produzindo o artigo com data limite 16 de novembro deste ano. E em breve teremos uma publicação interessante sobre direito internacional humanitário, e interessante a interdisciplinariedade, trazer o direito também para as relações internacionais. Então, uma coordenadora mestranda e com formação jurídica contribui muito para o GEPS também. Agora interrompo o compartilhamento e passo a palavra. Obrigado. Pessoal, eu perdi a apresentação do Robson, né, sobre a Bárbara. Espero que vocês estão me escutando. Robson, se estiver me ouvindo, aí dá um beleza. Eu vou passar a palavra
para o Giovanni, que conseguiu retornar aqui para a gente, enquanto tento resolver o meu problema técnico de estar sem som. Vou passar a palavra para ele, então. Giovanni, seja bem-vindo, muito obrigado pelo retorno, e está contigo a bola, vamos lá. Muito obrigado, professor, consegui retornar, né, alguns desafios aí que a gente tem desses formatos virtuais, mas deu tudo certo. Vou contar aqui com o apoio, né, da Giovana para poder compartilhar a tela, para não ter esse probleminha de volta. Então, já agradeço desde já. Bom, perfeito. Então, bom dia a todos novamente, né, agora de volta aqui, para poder prosseguir com a apresentação do GT do grupo, que eu coordeno junto ao GEPSE. Então, meu nome é Giovanni, eu sou doutorando em Relações Internacionais pela UNB, e estou atualmente no segundo período do doutorado. Sou mestre também e graduado em Relações Internacionais, e desde a graduação eu já tenho atuado mesmo na área de pesquisa em temas e agendas relacionados à segurança internacional e à defesa nacional. O GT tem esse nome que vocês veem aí, né? Então, a gente trata da aplicação de tecnologias disruptivas nos conflitos armados contemporâneos. E aqui nessa breve apresentação, vou tentar trazer um panorama geral do que a gente busca discutir, né, no âmbito do GT, e em qual ponto que a gente está atualmente, quais que são os objetivos e quais as perspectivas futuras para o nosso trabalho. Então, Giovana, se puder passar para o próximo, por favor. Obrigado. Bom, então vou dar início com uma breve contextualização sobre o que a gente busca pesquisar, né? Então, primeiro de tudo, a aplicação de tecnologias disruptivas nos conflitos armados. Então, primeiro vamos tentar entender o que são tecnologias disruptivas, né? Para isso, a gente precisa entender o conceito de disrupção, que seria ali, né, de acordo com o dicionário de Oxford, uma quebra, uma ruptura, uma descontinuação de um processo que seria previamente estabelecido. Então, é um termo que surgiu ali no âmbito da economia, mas que hoje é aplicado em várias searas. Inclusive, né, o Peter Thiel, que é o fundador do PayPal, apontou que a disrupção, né, hoje em dia, acabou se metamorfoseando em um jargão autocongratulatório para qualquer coisa que se faz passar por nova e moderna. Então, hoje em dia, a gente tem um certo probleminha conceitual quando a gente está falando de disrupção, e a gente precisa ter um cuidado especial para que disrupção acabe não se tornando, para que qualquer tipo de nova tecnologia não seja rotulado como disruptivo, porque, na verdade, não é exatamente assim, né, pelo menos ali na base conceitual desse termo. O termo de disrupção, né, de tecnologia disruptiva, de inovação disruptiva, surgiu no âmbito acadêmico ali em 95, com o economista Clayton Christensen, como vocês estão vendo aí nessa obra, nesse livro que ele publicou, Disruptive Technologies, Catching the Wave, em que ele aponta, né, a existência ali desse conceito de inovação disruptiva e quais os impactos que isso traz para a economia e no âmbito mesmo empresarial. Ele se baseou no conceito ainda da década de 40, né, do Schumpeter, de destruição criativa, né, que é justamente a substituição de processos, de tecnologia, de produtos já existentes, e que seria algo inerente ali à própria dinâmica do capitalismo. Tá? E aí, depois, já na década de 90, o Christensen, né, que é um teórico, um dos grandes teóricos da inovação, vem com esse novo aporte sobre inovação disruptiva. Pode passar, por favor, Giovana? Obrigado. Então, aqui a gente tem, né, eu trouxe aqui um quadro para poder trazer para vocês. Nesse contexto, a gente tem aí a discussão da indústria 4.0, ou ainda quarta revolução industrial. Então, eu trouxe aqui essa tela só para a gente poder repassar rapidamente sobre as 4 grandes revoluções industriais que a gente teve nos últimos séculos, né? Então, ainda no século XVIII, a gente teve a primeira revolução industrial, né, com o advento da mecanização, enfim, força a vapor. Tivemos ali a indústria 2.0, a segunda revolução industrial, ali em meados, né, da década de 1870, a partir da produção em escala, a questão da escalabilidade, linha de produção, linha de montagem, eletricidade e combustão. A terceira, né, grande revolução industrial aí é marcada já um pouco mais próxima do nosso tempo, né, ali no final da década de 60, 1960, com o advento da automação, com a introdução de tecnologias ali voltadas para a robótica e principalmente da computação, né, e aí já com os princípios da internet e a aplicação de eletrônicos justamente nesse contexto todo. E hoje em dia a gente estaria, então, vivendo a indústria 4.0,
né, ou ainda a quarta revolução industrial, que é a junção dessas tecnologias anteriores a sistemas cibernéticos, internet das coisas, redes, inteligência artificial. Então, a grande chave disso daí é justamente as redes, né, a questão da comunicação entre várias outras tecnologias, vários outros produtos, né, e soluções tecnológicas que a gente teve anteriormente. Pode passar, por favor, Giovana? Obrigado. Então, esse termo quarta revolução industrial foi cunhada pelo Klaus Schwab, né, que é o fundador e presidente do Fórum Econômico Mundial, e ele lançou esse livro em 2016, justamente definindo, né, enfim, e apontando para quais seriam as principais características dessa quarta revolução industrial que a gente está vivenciando, que estaria vivenciando atualmente, segundo ele, segundo o autor. Né? E aí, na próxima tela agora, a gente tem alguns pontos justamente sobre o que ele traz, né, sobre a indústria, o que seria a indústria 4.0. Então, próximo, por favor. Então, né, aqui nós, como eu disse, né, o termo vem do Klaus Schwab, e ele aponta que a indústria 4.0 é composta ali por transformações que são intensamente associadas a questões de robótica avançada. Tá? Então, isso daí acaba trazendo um caráter exponencial, né, e não, enfim, esse é um grande diferencial dessa quarta revolução industrial, do progresso, que seria alcançado justamente por intermédio dessas tecnologias, que aí sim a gente poderia considerar tecnologias disruptivas. Né, e outro ponto que é interessante é a convergência de inovações tecnológicas em nível físico, biológico e digital. Então, apesar da gente sempre associar muito a questão digital, né, a questão das redes, da comunicação, existem implicações dessas tecnologias em nível físico e nível biológico também. Né? Então, tem uma grande convergência, por exemplo, da dimensão cibernética com a dimensão cinética, né? Seria um exemplo dessa convergência. E aí, então, vamos tentar entender um pouquinho sobre os impactos disso tudo que a gente está colocando aqui na segurança internacional. Então, próxima tela, por favor. Obrigado. Então, eu trouxe aqui um conceito, né, que é bem clássico nos estudos de segurança, que é a revolução em assuntos militares, né, ou no termo inglês Revolution in Military Affairs, RMA ou RAM, né, seria a sigla em português, que se trata basicamente da transformação na forma de operar dos exércitos, né, seria a partir da exploração de novas, não só de novas tecnologias, mas também de novas táticas, doutrinas, procedimentos ou formas de organização. Esse termo foi sistematizado, né, e colocado mesmo em estudo pelo Andrew Marshall, que foi um grande estrategista norte-americano, né, chegou a comandar o Departamento de Defesa também do país, e aí ele colocou ali ainda no âmbito da Guerra Fria, né, essa ideia da revolução em assuntos militares e as várias fases, né, que já existiram nesse sentido. Existem alguns termos concorrentes, como, por exemplo, a Revolução Técnica Militar, que vem de alguns estrategistas e pensadores da União Soviética, né, soviéticos, também da mesma época, e atualmente a gente tem um conceito também bem relevante nesse sentido de transformação militar, né, até tenho acompanhado algumas discussões, lido algumas coisas sobre isso, né, conversado com o nosso colega do GEPS, o Rafael Camargo, também, que tem né, que está trabalhando no seu doutorado bastante nessa seara. Então, basicamente, para que o desenvolvimento tecnológico possa se transformar, de fato, em uma revolução em assuntos militares, ele por si só não basta, né? É preciso transformar estruturas, procedimentos, táticas militares, ideologias e as próprias práticas operacionais, de modo a desenvolver novas técnicas, novos métodos e também estilos de comando e controle, né, das operações. Ou seja, trata-se basicamente de uma mudança de paradigma. Né? Então, não é simplesmente uma nova tecnologia por si só que vai ser capaz de trazer uma grande revolução, uma grande transformação na condução das operações militares, mas precisa de todo o sistema, toda a estrutura acompanhar o desenvolvimento, o lançamento e a aplicação dessas tecnologias. Próxima tela, por favor. Bom, perfeito. Agora já indo um pouco mais para a parte prática, né? Então, considerando todo esse cenário que eu tentei apresentar aqui para vocês, no âmbito do GT, a gente tentou identificar quais que seriam as principais tendências tecnológicas, né, algo que eu já venho trabalhando já desde o mestrado, né, então desde 2018, que são aplicadas no contexto militar, né, no contexto da segurança internacional. Para isso a gente vem utilizando principalmente duas fontes, sendo a primeira delas esse relatório que está aí apresentado para vocês, né, do Michael O'Hanlon, que ele publicou em 2018, no final de 2018, onde ele tenta prever ali as principais mudanças, né, nas tecnologias militares nessas duas décadas aí, de 2020 até 2040, né. Então, nos próximos slides eu vou passar aqui rapidamente para vocês
quais que são as tecnologias que ele identifica como as principais, né? Então, por favor, a próxima. Obrigado. Bom, então aqui está um pouquinho pequeno, mas eu vou passar rapidamente aqui por esses slides, né? Ele divide, ele organiza as tecnologias em algumas grandes categorias e também separa elas de acordo com o potencial revolucionário que cada uma delas teria diante do cenário de conflitos armados e de operações militares, né? Então ele separa ali entre potencial moderado, alto e revolucionário de transformação. Tá? A gente vai focar aqui principalmente naqueles que ele identifica como revolucionário, né? Até para a gente não se estender muito aqui no tempo. Então, vocês vão ver que aqui, né, nessa tela, ele já identifica principalmente alguns voltados ali para o setor, né, para a categoria de computadores e comunicações. Então, ele coloca ali a questão do hardware, do software, operações cibernéticas, né, principalmente de cunho ofensivo, internet das coisas, ou ainda sistemas dos sistemas, né, outro termo também utilizado nessa discussão, inteligência artificial e big data, né. Então, isso daí ele nessa categoria de computadores e comunicações, ele identifica que essas tecnologias, especificamente, têm um potencial revolucionário nos conflitos armados e nas operações militares. Tá? Próxima tela, por favor. Obrigado. Aqui nessa segunda categoria, né, onde ele tenta separar as principais tecnologias relacionadas a projéteis, propulsão e plataformas militares, ele aponta que apenas a questão dos sistemas autônomos e da robótica teriam esse potencial revolucionário né, de transformação militar, tá? E aí depois ele coloca vários outros, né, desde mísseis, explosivos, combustíveis, enfim, e aí ele vai indo, né, até foguetes, enfim, armamentos de vários tipos, né, de várias categorias. E aí já aqui no finalzinho ele coloca outras armas, né, e tecnologias-chave, como, enfim, armas por radiofrequência, armas não letais, biológicas, químicas, né, e aí no próximo slide aqui a gente encerra esse levantamento que ele fez, tá? Então, próximo, por favor. Perfeito, obrigado. Então, aqui nessa categoria ainda de outros armamentos, ele também coloca a questão dos nanomateriais, né, da nanomatéria, impressão 3D e os aparelhos, os equipamentos, né, e substâncias também de human enhancement, né, ou seja, de aprimoramento humano, né. Então, aí a gente entra numa discussão também de soldado do futuro, enfim, aquela questão toda de aliar alguns fatores biológicos a fatores tecnológicos também, né, enfim, aplicar isso aos militares. Tá? Próxima tela, por favor. Obrigado. Então, né, o segundo, esse, né, do Michael O'Hanlon, é a primeira fonte que a gente utiliza para poder separar, categorizar e tentar entender e estudar quais tecnologias que têm esse potencial revolucionário. E a segunda já é um pouco mais voltada aqui para o cenário brasileiro, né, são segmentos da base industrial de defesa colocados pelo próprio Ministério da Defesa, né, por meio da CEPROD, da Secretaria de Produtos de Defesa. Então, organiza-se, né, a base industrial de defesa nesses 15 segmentos, que são, né, o segmento aeroespacial, alimentos, armamento, munição, artefatos de segurança, né, C4 e VR, né, que é comando, controle, enfim, sexto ponto, eletrônica, infraestrutura e instalações, MEF, naval, pesquisa e desenvolvimento, químico, saúde, software, o segmento terrestre, o segmento das tecnologias da informação e comunicação. Tá? E aí a gente tenta entender como que cada um desses, isso no âmbito do GT, né, como que cada um desses segmentos vem se desenvolvendo aqui no Brasil e como que isso se conecta com os desenvolvimentos externos também. Pode passar, por favor. Então, nesse cenário, né, a gente vê que a gente estudando tecnologia, a gente muitas vezes acaba associando a ideia de filmes, né, de obras de ficção científica. Então, trouxe alguns né, exemplos aqui para a gente poder tentar entender isso também. Então, aqui, né, está o exemplo do filme da obra 2001, Odisseia no Espaço, né, ainda da década de 60, o filme lançado em 68, o livro também, né, parceria ali do Kubrick com o Arthur Clarke, né, em que uma inteligência artificial, que é o HAL 9000, tem uma autonomia suficiente para poder tomar decisões próprias, né? Então, coloquei aqui, não vou entrar muito em detalhes, porque se alguém ainda não tiver assistido o filme, recomendo bastante, não quero dar spoiler aqui na apresentação. Mas já é um exemplo, já na década de 1960, em que as tecnologias já eram exploradas, né? Essas possíveis tecnologias que ainda estavam relativamente distantes de serem alcançadas, mas que hoje em dia a gente já tem algumas coisas mais próximas disso, né? Próximo slide, por favor.
Obrigado. Esse daqui acho que todos, né, devem identificar, pelo menos a imagem, ainda que não tenha assistido o filme, que é do filme Terminator, né, o Exterminador do Futuro, já da década de 80, também já tem o primeiro filme, né, então também já tem algum tempo em que todas essas tecnologias, desde a questão da robótica até a questão da inteligência artificial, já eram exploradas também, né. E isso daí, apesar de ser ficção científica, o que eu trouxe esses exemplos para mostrar para vocês é que a gente já tem algumas aplicações, claro que não nesse nível de complexidade, mas a gente já tem algumas aplicações na vida real, né, e que são utilizadas nos conflitos armados atualmente, tá? Então, os próximos slides vão trazer um pouquinho desses exemplos para a gente poder seguir aqui já para a parte final dessa apresentação. Então, aqui, né, outra discussão que é muito forte é a questão dos drones, né, os drones que já são utilizados desde a década de 90, principalmente pelos Estados Unidos, isso em conflitos armados, mas que hoje em dia essa utilização ela se dá de forma muito mais massiva e por muitos outros países. Então, aqui a gente tem o Reaper, né, o MQ-9 Reaper, que é justamente um drone norte-americano, né, e aí a gente vê a complexidade, a gente vê o tamanho, né, enfim, é um veículo aéreo não tripulado, um VANT, né, ou seja, um tipo de drone aéreo, mas a gente tem também drones, né, são ali veículos não tripulados, né, sejam eles aéreos, né, terrestres, submarinos, marítimos, né, ou até subterrâneos também. A gente tem alguns tipos hoje não aplicados no âmbito da segurança, mas para algumas outras funções, principalmente de geologia, enfim, alguns outros tipos de utilização. Tá? Próxima imagem, por favor. Né, em que a gente vai ter novamente também mais uma imagem já do Reaper sobrevoando, né, ou seja, em operação, tá? E esses drones eles podem ser utilizados para várias funções, né, desde monitoramento até mesmo a performance, né, a realização de ataques em operações militares, tá? Então podem ser drones armados também com esse tipo de aplicação. Próxima imagem, por favor. Aqui a gente tem o exemplo, né, de um tanque, né, que é autônomo também, né, no caso um tanque de tamanho um pouco reduzido, né, ele é britânico, ele é do Reino Unido, desenvolvido pela empresa Kinetic, e ele tem toda a autonomia, enfim, ele é não tripulado, né, ele é controlado remotamente, né, então não é que ele tem autonomia total, mas não é necessário que o operador, por exemplo, esteja próximo dele, então o operador pode estar lá no Reino Unido e ele sendo operado no contexto de alguma operação no Oriente Médio, né, ou seja, um exemplo aí de um drone, a gente sempre pensa em drone, a gente já imagina ali os VANs, né, mas é um exemplo aí de um drone, de um veículo autônomo, né, um veículo não tripulado, terrestre nesse caso. E eu trouxe aqui um exemplo, mas já tem vários, né, utilizados por diversos países. Próximo, por favor. Obrigado. Aqui também trouxe só para poder, né, falar um pouquinho sobre o contexto da dimensão cibernética, né, e quais as transformações que isso vem trazendo, também nesse aspecto das revoluções tecnológicas e digitais, né, e aí traz, inclusive, né, uma nova categoria, talvez, de atores na segurança internacional, que são cybermercenários, né, isso daí conversa diretamente com o grupo da Bárbara, como o Robson apresentou agora há pouco para vocês, né, porque os mercenários são uma categoria, né, vamos dizer assim, são atores que são proibidos, né, são proscritos de atuarem, de fato, no cenário das relações internacionais, da segurança internacional, por convenções da ONU e por várias outras convenções regionais também, porém a gente hoje tem esse novo advento, né, esse surgimento aí de talvez esses mercenários do âmbito cibernético, né, porque hackers acabam conseguindo, com uma estrutura não tão desenvolvida assim quanto um aparato estatal, mas acabam conseguindo realizar operações ofensivas, inclusive afetando infraestruturas críticas de estados em todo o globo, né, dependendo ali do conhecimento e da complexidade das soluções que são desenvolvidas por eles. Próximo slide, por favor. Então, acho que essa é a última imagem que eu trouxe para vocês, para a gente poder pensar também no contexto do setor espacial, né? Então, esse lançamento aqui é o lançamento de um foguete que viria, né, a colocar em órbita um satélite militar sul-coreano, né? E esse lançamento foi feito pela SpaceX, né, em 2020. Então, é interessante a gente pensar como que essas empresas, na verdade, têm tido um papel fundamental também no setor espacial, né? A gente viu esse ano aí vários civis, né, inclusive turistas espaciais,
tanto pela SpaceX quanto pela Virgin também, né, e isso daí tem resultado em várias transformações no setor espacial. E isso daí a gente não tem como desconectar também dessas considerações de âmbito militar, né? Então a gente sabe que vários países têm satélites militares no espaço, né, em órbita, e isso daí em algum momento, né, vai ser um tema ainda mais relevante aí de segurança internacional do que já o é hoje, né? Então trouxe também para a gente poder pensar nesse tipo de tecnologia, que às vezes a gente não pensa em tecnologia exatamente disruptiva, por ser uma tecnologia ali também, né, essa questão das tecnologias espaciais estarem sendo desenvolvidas já há várias décadas, mas tem vários componentes novos aí que precisam ser colocados nesse cálculo, como principalmente a questão de microsatélites, né, e das empresas privadas atuando cada vez mais nesse mercado aeroespacial. Próxima tela, por favor. Aqui eu trouxe duas notícias rápidas, né? Eu já estou um pouquinho avançado aqui no tempo, então vou passar rapidamente. Essa notícia é de 2017, então já é um pouco antiga, né? Quando, enfim, vários especialistas, incluindo o Elon Musk, né? O Elon Musk e o Stephen Hawking, ainda vivo à época, enfim, assinaram, né? Uma petição aí, vários especialistas de várias nacionalidades assinaram uma petição para poder proibir os robôs assassinos, né? Ou seja, justamente para poder evitar que robôs, que, enfim, máquinas e equipamentos autônomos tivessem a capacidade, tivessem armamentos para realizar, enfim, ataques, né, e resultar em mortes em operações militares, em campos de batalha. Próxima tela, por favor. E aqui, né, uma outra notícia já mais recente, de 2021, né, de abril desse ano, trazendo um pouco sobre essa ideia do soldado do futuro, sobre a guerra do futuro, né? Então, as armas recentes aí do esquadrão norte-americano, que incluíam mísseis disparados do ombro, né, ou seja, todo um aparato, todo um equipamento que o próprio soldado carrega quando ele está no campo de batalha, e munições que explodem no ar, né, ou seja, uma mescla ali de munição com explosivo, né, então além de drones armados, né, que é o primeiro aí do tipo. Então, uma série de transformações, de novas tecnologias que são aplicadas aos conflitos e que têm o potencial de transformar, né, como esses conflitos são realizados. Próxima tela, por favor. E agora encerrando, falando um pouco sobre o GT em si, né? Então, esse é o contexto que a gente tem, né, e é o que a gente busca estudar nesse grupo temático, né, que trata da aplicação dessas tecnologias nos conflitos armados contemporâneos. Tá? Então, a gente tem como principais objetivos, explorar essas tecnologias que são utilizadas atualmente no âmbito dos conflitos armados, né, entender quais que têm o potencial revolucionário, quais que são simplesmente uma continuação de outras coisas que já estavam em uso. Além disso, compreender também as implicações do desenvolvimento e do emprego dessas tecnologias na realização de ações e de operações militares, e isso tudo, né, considerando essas implicações nas dimensões geopolítica, ética, normativa, organizacional, né, e de políticas domésticas. Tá? Então, enfim, acaba que as repercussões dessas tecnologias, elas existem nas mais diversas frentes. Então, a gente tenta no GT sistematizar um pouco isso e entender como que essas tecnologias estão alterando e estão nos levando para a guerra do futuro, ou talvez para a guerra do presente, tendo em vista que já são tecnologias utilizadas, né, e o que a gente pode esperar aí para os próximos anos. Próxima tela, por favor. Obrigado. Bom, então, no GT, né, o GT atualmente ele é composto por 4 pesquisadores, né, então, além de mim, nós temos o Eduardo Wizik, que é um especialista em cibernética, né, mestre também em relações internacionais pelo IREL, aqui na UNB, a Isabela, né, de Castro, que é graduanda em relações internacionais aqui também pela UNB, e o Samuel Soares, que também é graduando em relações internacionais pelo UniCeub, né, instituição aqui de Brasília também. E basicamente a gente tem feito, né, principalmente no primeiro semestre desse ano, nós realizamos reuniões periódicas, né, reuniões semanais para poder discutir sobre esses temas e selecionar quais os setores que a gente poderia tratar de forma mais direcionada. Tá? E aí a gente fez várias apresentações, né, cada um dos pesquisadores realizou apresentações específicas, levantamentos, pesquisas, e tratamos dos seguintes temas, né, de questões espaciais, da dimensão cibernética, da aplicação da robótica, né, principalmente ali por meio do uso de drones, dos armamentos autônomos e de inteligência artificial e sua aplicação diante desse cenário. Tá? Próxima tela, por favor.
né, já para poder encerrar. E, enfim, atualmente nós estamos fazendo um levantamento, né, aqui saiu um pouquinho errado esse primeiro tópico, né, mas a gente está fazendo um levantamento justamente relacionado aos temas que eu falei na tela anterior, tá, para a gente poder ter como primeiro produto prático do GT um artigo que a gente está, né, nessa fase de levantamento para iniciar a escrita agora nas próximas semanas, né, e retomar também as reuniões periódicas, né. Esse artigo a gente já definiu o escopo dele e o recorte, tá? A gente vai focar no setor privado no Brasil, então a gente vai tentar mapear quais empresas da base industrial de defesa, né, ou de modo geral da indústria nacional, têm se debruçado no desenvolvimento, né, na criação, no desenvolvimento de tecnologias voltadas para esses setores que a gente identificou anteriormente. Né? A gente não tem braço para poder abarcar todos os setores ou todos os segmentos da base industrial de defesa, como a gente viu ali anteriormente. Então, a gente vai começar por essas tecnologias mais específicas, tá? Além disso, também a gente prevê a realização de eventos com convidados externos, também especialistas sobre o tema, né? E, possivelmente, assim que a gente finalizar esse primeiro produto e também com a chegada de novos integrantes, a expansão das temáticas abordadas. Então, assim, tem várias coisas para a gente poder considerar e que não estão ainda em pauta, né, nesse primeiro ano do GT, tá? Bom, então é isso, né? Acho que seguimos agora para a última tela da apresentação. Né? Então, só tenho a agradecer a todos, né, me colocar à disposição, a todos que tiverem dúvidas, que tiverem interesse também em participar, os meus contatos estão aí, vou colocar aqui no chat também, tá, o meu e-mail, para poder facilitar, e fico à disposição, eu agradeço, né, fico muito feliz com essa oportunidade de estar participando aqui da Semana Universitária e desse seminário aqui do GEPS, como o professor Juliano falou, né, que eu já tenho tido, né, felicidade de estar participando das atividades já desde o início do mestrado de 2018, atuando tanto na parte acadêmica quanto na administrativa, e fico muito grato, né, por isso. Então é isso, agradeço desde já, né, e devolvo aqui a palavra para o professor Juliano. Obrigado. Legal, Giovanni, muito obrigado pela apresentação, enfim, bem minuciosa, né, do tema, da evolução do GT. Muito interessante, né, perceber que a combinação de GTs, né, da nossa mesa de hoje vai desde GTs que trabalham com perspectivas mais globais, né, como o GT sobre construção da paz, que foi o primeiro a ser apresentado, até GTs que lidam com questões específicas, né, da guerra, enfim, das tecnologias disruptivas. Há muitas vertentes do pensamento sobre segurança internacional que enfatizam, né, as características do sistema, a anarquia, enfim, né, a falta de uma autoridade internacional como sendo a causa principal da guerra, né, mas há uma série de pesquisas também que se concentram nas tecnologias e na sua influência sobre a possibilidade de guerra de uma forma mais geral, mas também, né, sobre como elas alteram as características da guerra, né, e esses temas todos estão passando aí pelo interesse de vocês, né. Também bem interessante observar que vocês estão vendo, né, tanto questões mais amplas como essas, mas também as repercussões para a política doméstica dessas novas tecnologias, né? E aí é importante a gente chamar atenção para o fato de que o Brasil tem privilegiado ao longo do tempo, dos seus orçamentos de defesa, o investimento em gente, né, em pessoal, ou seja, mais de 80% do orçamento de defesa vai para a conta de pessoal, e aí, infelizmente, não sobram recursos suficientes para nós fazermos parte desse mundo, né, das tecnologias disruptivas. O Brasil está, me parece, né, alguns passos atrás aí dos países que mais têm evoluído, né, nessas tecnologias. A imensa maioria dos equipamentos, né, que foram mostrados na apresentação, se não todos eles, né, são equipamentos de fora. Né, e o Brasil, apesar de ter, enfim, né, esforços interessantes na área de cibernética, né, em algumas tecnologias específicas, né, ainda está muito aquém de potenciais adversários nessa dinâmica, né, das tecnologias disruptivas. Então, Giovanni, com essas palavras, né,
parabenizo o trabalho de vocês, né? São poucos membros do GT, mas altamente qualificados, né? E, enfim, é muito interessante observar o que a gente também já observou em outros grupos, né? Em que há interações de alunos do mestrado, doutorado, graduação, enfim, né? Toda essa escala aí de valores, né? E isso possibilita uma qualidade na própria formação de novos pesquisadores, que é um dos objetivos centrais do GEPS. Eu vou trazer algumas questões que estão vindo à tona aqui nos nossos debates, né? A gente já está com a hora um pouquinho adiantada, já são quase 11, que é o nosso horário limite, mas tem muita gente perguntando se nós aceitamos pesquisadores de fora do IREL, alunos, enfim, tanto de graduação quanto de pós. Sim, aceitamos. Bastante gente perguntando sobre como fazer parte dos GTs, como fazer parte do GEPS. E aí eu vou pedir para que a Priscila, a quem eu também agradeço bastante, né, por estar nos dando apoio técnico aí, compartilhe, né, nos comentários os endereços de e-mail, né, gepsunb@gmail.com. O nosso site, pessoal, é gepsi.nb.br. As redes sociais, @gepsunb, né? Então, vocês podem, ao acessar as nossas redes sociais, ao acessar o nosso e-mail, vocês podem ficar mais próximos ficar mais próximos dessa participação. A gente tem lançado, né, inscrições a cada semestre, e ao fazer a sua inscrição, né, ao preencher o formulário de inscrição no GEPS, vocês já podem também selecionar aquele GT no qual vocês querem participar, tá? Temos alunos de fora da UNB. Hoje vocês viram, por exemplo, né, uma palestra com uma coordenadora de GT que é da UFO, né, da Federal de Uberlândia. Tá? Então, tanto coordenadores de GT quanto pesquisadores, a gente tem, né, as portas abertas, né? O Armand também, né, enfim, fez o seu mestrado. Hoje não tem mais um vínculo institucional com a UNB, né, só o vínculo sentimental, mas continua com a gente, né, e é sempre muito bom recebê-lo aí, como a gente comentou. Há uma pergunta específica para o Armand falar nisso, né, que é sobre o fato de a Maíra Araújo quer saber se o GT estuda também as relações de e-commerce entre Brasil e China. Armand, se estiver por aí, quiser responder essa pergunta, né, é sobre o e-commerce do Brasil com a China. Sim, interessante, né? Na verdade, estava pensando, né? Um tema, assim, com certeza faz parte de comércio internacional. E o nosso grupo, ele funciona assim, ele é muito dinâmico. E eu, como coordenador, eu não somente assim, me considero sábio, eu marco a agenda, mas também depende muito dos interesses dos integrantes. Então, até então, a gente não pesquisou especificamente sobre e-commerce, mas se tiver interesse do grupo, claro, a gente pode pesquisar, né, a questão de Natura, né, que eu vi, assim, abriu uma representação lá no Shanghai, né, uma produção e tal, assim, como que vai ser feito, assim, como questão de e-commerce, escutar alguns especialistas na área, mas claro, é uma possibilidade nesse GT. Sim. Legal. Então, estou vendo aqui que a Priscila compartilhou, né, na tela, tá, as nossas redes sociais, GEPS UNB, né, no Twitter, no Instagram. O nosso site é o gepsi.nb.br. Então, fiquem de olho, pessoal, nas redes sociais, porque assim que a gente lançar o próximo processo de entrada, né, no GEPS, vocês aí terão acesso, né, ao formulário de inscrição. Também, se quiserem mandar um e-mail, gepsunb@gmail.com. Vocês podem entrar em contato, enfim, com a nossa equipe administrativa. Temos a Mila, né, respondendo aos e-mails, mas também aí várias pessoas responsáveis, né, pelas redes sociais. E aí vocês vão ter acesso às informações sobre a entrada, né? Estamos fechando esse semestre, né, quase.
mas no início do próximo, de novo, a gente reabre e aí vocês vão ter as oportunidades, né, de fazer parte do grupo. É um prazer para a gente receber, né, perfis bem diversos, essa ideia de trabalhar, né, nessa lógica de GTs com alunos de doutorado, mestrado, professores, graduação, ela não é finalizada só nesse tipo de riqueza, né? Também a ideia de trabalhar com diferentes cursos, com diferentes instituições, né? Com diferentes interesses de pesquisa, como o Armand citou agora, tudo isso para a gente só enriquece, né? O nosso trabalho no GEPS. Vou passar a palavra para cada um de vocês. Vocês estão vendo que está passando aqui atrás meu filho, né, o Rodrigo. Mas, enfim, vou passar a palavra para cada um de vocês, a começar pela Ludmila, para, enfim, fazer os comentários finais, para a gente encerrar a nossa manhã de hoje. Diga lá, Ludmila. Só queria parabenizar os outros coordenadores do GT, as pesquisas muito interessantes, tenho certeza que vão sair produtos, né, muito enriquecedores. E no mais, queria agradecer mesmo, e quem quiser participar do GT, então, no próximo semestre, a gente fica de portas abertas. E é isso, obrigada. Legal, Ludmila, muito obrigado. Robson. Também gostaria de parabenizar o professor Juliano, a todos os coordenadores, todas as coordenadoras, agradecer ao público que assistiu a palestra, e o link vai ficar disponível no YouTube, então compartilhem, são pesquisas bem interessantes, e fica o convite para inscrição no GEPS, como o professor Juliano informou. A cada semestre a abertura de inscrições, e os interessados podem já se filiar a algum GT, podendo até se filiar a mais de um. É isso, obrigado a todas e todas. Passa a palavra. Obrigado. Boa lembrança, Robson. Robson mesmo coordena um GT e participa de outro, né? Como ele mencionou hoje ao apresentar o GT da Bárbara. Então, essa é uma excelente lembrança. Não necessariamente a pessoa tem que escolher só um, né? Se a pessoa tiver capacidade, enfim, e interesse, pode selecionar mais de um. Armand? Bom, junto às palavras dos meus colegas, né, foi muito prazer estar com vocês, apresentar os trabalhos, e ouvir outros trabalhos também, outros GTs. Ao público, agradecimento especial ao público, né, esperamos vocês no semestre que vem, que vai iniciar em janeiro, e sucesso para todos. Deve ter muita gente curiosa, Herman, para saber de onde tu está falando, né? A gente falou bastante de fuso horário. Diga aí para o pessoal, para quem não te conhece. Eu estou no Cazaquistão, em capital mesmo, que se chama Nur-Sultan. Olha aí, hein? Se a gente tivesse feito uma rodada de apostas, acho que ninguém adivinharia, né, Armand? Muito legal, então, a presença do Armand com a gente, né? Falando lá, Ur-Sultan, né, Armand? Como é que é o nome? É isso? Falei certo? Nur-Sultan, sim. Nur-Sultan, olha aí, ó. Isso. Muito legal. Giovanni. Beleza, obrigado, professor. Bom, então faço coro aos colegas, né? Primeiramente, gostaria de parabenizar a eles pelas apresentações, pelas pesquisas realizadas no GT, né? Então, parabéns mesmo à Ludmila, ao Armand, ao Robson. Agradeço a você, professor Juliano, pela condução, né, da nossa mesa de hoje, pelos comentários sempre interessantes, instigantes. E agradeço também a Giovana e a Priscila, né, que estão nos ajudando aqui nos bastidores aqui da organização dessa nossa mesa. E agradeço em especial também a todos que assistiram, né? Então, foi um grande prazer poder participar dessa mesa, estar aqui com vocês nessa manhã, participando dessa manhã universitária e desse seminário do GEPS.
Bom, o GT, né, assim como todos aqui, né, me coloco à disposição, digo que o GT está aberto, né, novas participações, então todos que tiverem interesse em entrar ou em conhecer um pouco mais sobre os trabalhos são bem-vindos a entrar em contato. Então fica o convite e fica o agradecimento. Desejo um bom dia a todos, né, e é isso, obrigado. Ficamos por aqui, então, pessoal. Um agradecimento, né, à Ludmila, ao Robson, ao Armand, Giovanni, a Bárbara também, que tentou entrar, né, mas infelizmente não conseguiu, mas ficou aí representada pelo Robson. Agradecer a cada um dos nossos coordenadores e coordenadoras, agradecer também, né, ao pessoal aí da nossa equipe administrativa, que fez o apoio técnico ao evento. Já falamos, né, os nomes, mas enfim, nunca é demais a gente agradecer e convidar também, aproveitar, né, que o público permaneceu até o fim com a gente, o que para nós é uma grande alegria, uma honra ter a atenção de vocês ao longo da semana universitária. Aproveitar para convidar para a última mesa desse seminário do GEPS na Semana Universitária, que vai ocorrer hoje à tarde, às 14 horas, nessa mesma sala. A gente vai falar, né, com outros coordenadores e coordenadoras de GT sobre as pesquisas deles, né? Então, novos temas serão apresentados, novas agendas de pesquisa. Priscila e Giovana, né, muito obrigado. Ludmila, obrigado. Giovanni, Armand, Robson, ficamos por aqui, pessoal. Um abraço a todos e todas e valeu muito pela atenção de vocês. É sempre um prazer participar desses diálogos. Tchau, tchau. Muito obrigado.